História de terror na Casa da Janela Vermelha. Na cidade de Willow Creek, existe uma casa abandonada conhecida como a Casa da Janela Vermelha. Dizem que, se você passar por ela à meia-noite, verá uma figura parada na janela do segundo andar, observando cada movimento. Ninguém sabia quem era, mas a lenda afirmava que a pessoa que olhasse diretamente nos olhos dessa figura desapareceria para sempre. Curioso e cético, Daniel decidiu investigar a lenda numa noite fria de outono. Ele chegou à frente da casa um pouco antes da meia-noite e esperou, encarando a janela vermelha do segundo andar. O vento soprava, e as folhas farfalhavam ao redor dele, criando uma melodia inquietante. Pontualmente à meia-noite, ele viu algo se mover atrás do vidro empoeirado. Seus olhos se fixaram na figura embaçada que surgia, uma mulher de pele pálida e cabelos longos e desgrenhados, com olhos que pareciam cravar-se na sua alma. Por um instante, ele quis desviar o olhar, mas era como se uma força invisível o mantivesse preso. De repente, a mulher ergueu a mão e apontou para ele, e a janela se abriu com um rangido macabro. Daniel sentiu uma onda de frio envolver seu corpo. Então, uma voz sussurrante ecoou em sua mente: "Entre." Incapaz de se mover, como se estivesse hipnotizado, ele deu um passo em direção à porta. Ao tocá-la, ela se abriu sozinha, revelando um corredor escuro e vazio. Ele entrou, e a porta se fechou atrás dele com um estrondo. Dentro da casa, o ar era pesado e o cheiro de mofo enchia suas narinas. Conforme avançava, sentia a presença da mulher cada vez mais próxima, como se a cada passo ela estivesse logo atrás dele. Ao chegar no fim do corredor, viu uma escada que levava ao segundo andar. O instinto dizia para fugir, mas algo o empurrava para subir. Quando finalmente chegou ao segundo andar, ele percebeu que havia apenas um quarto com a janela vermelha. Na cidade de Everton, existe um prédio antigo que todos evitam. Ele é conhecido por um rumor sinistro. Quando alguém entra no elevador à meia-noite e aperta o botão do 13º andar, o elevador para, e algo estranho acontece. O detalhe é que o prédio oficialmente não tem um 13º andar, pois o número foi omitido durante a construção, considerado um número de azar. Marta, uma jovem curiosa, ouviu sobre essa lenda e decidiu testar. Exatamente à meia-noite, entrou no prédio e apertou o botão 13, que misteriosamente apareceu iluminado no painel. O elevador começou a subir, passando pelos andares até parar com um baque seco, como se alguém tivesse parado o mecanismo. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando Marta na escuridão. Em seguida, uma luz fraca vermelha iluminou o elevador. Quando as portas se abriram, ela não viu um corredor normal, mas sim um espaço vazio, cheio de poeira e escuridão. Tudo estava coberto por uma camada espessa de pó, como se ninguém tivesse estado ali há décadas. Ela hesitou, mas, movida pela curiosidade, deu um passo para fora. No instante em que saiu do elevador, ouviu as portas se fecharem atrás dela com um som metálico, deixando-a sozinha no que parecia um andar fantasma. Enquanto explorava, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio era absoluto, até que começou a ouvir passos pesados e arrastados atrás de si. Ao se virar, viu uma sombra ao fundo do corredor, uma figura alta e encurvada, que se movia lentamente em sua direção. Apavorada, Marta correu de volta para o elevador e apertou o botão freneticamente, mas ele não respondia. A sombra estava cada vez mais próxima, e então ela ouviu uma voz rouca sussurrar: "Por que veio até aqui?" As portas finalmente se abriram, e Marta correu para dentro, apertando o botão do térreo. O elevador desceu em uma queda vertiginosa, e quando as portas abriram novamente, ela estava no primeiro andar, em segurança. Ofegante, Marta olhou para trás e percebeu que o botão 13 já não estava mais lá. Assustada, saiu do prédio correndo, mas jamais esqueceu do rosto que viu na sombra, como se alguém estivesse preso naquele andar inexistente. Desde então, disse que, se alguém tentar novamente, encontrará não apenas o 13º andar, mas também o guardião sombrio que aguarda quem ousa entrar em seu território. No prédio antigo da rua Cedar, ninguém ousava morar no apartamento 103. Os moradores diziam que, toda vez que alguém se mudava para lá, coisas estranhas começavam a acontecer. Luzes piscavam, ruídos surgiam no meio da noite, e uma figura escura aparecia no final do
cidade, ouviu essas histórias, mas não deu importância. Ele precisava de um lugar barato para morar. Sabendo da fama do apartamento, conseguiu um bom desconto. Na primeira noite, tudo parecia normal, até que ele notou algo inquietante. Havia uma carta de boas-vindas de um vizinho que ele nunca viu. A assinatura dizia apenas do seu vizinho do 103, o mesmo apartamento onde ele estava. Confuso, ignorou a carta, achando que fosse alguma piada. Mas, noite após noite, ele encontrava bilhetes pela casa. Boa noite, André. Você não está sozinho. Eu sempre estive aqui. Uma noite, enquanto dormia, ouviu uma batida na porta do quarto. Ele acendeu a luz e viu um bilhete preso no lado de dentro da porta. Por que você me ignora, André? O sangue gelou. Ele morava sozinho e nunca deixava a porta do quarto trancada por dentro. Apavorado, André decidiu sair do apartamento naquela mesma madrugada. Mas ao abrir a porta, deu de cara com um homem de pele pálida e olhos fundos, parado bem em frente, como se o estivesse esperando. Antes que pudesse reagir, o homem sussurrou: "Você está no meu lugar." Em um impulso, André recuou para dentro e trancou a porta. Quando olhou pelo olho mágico, não havia mais ninguém no corredor. No dia seguinte, André deixou o prédio e nunca mais voltou. E, até hoje, quem passa pelo apartamento 103 conta que houve passos e sussurros vindos lá de dentro, como se alguém ainda estivesse à espera de um novo inquilino que aceitasse ser seu vizinho. No vilarejo de Black Hollow, havia uma lenda sobre um espelho antigo guardado na casa de uma idosa chamada Margaret. Diziam que, ao olhar para o espelho à meia-noite, uma voz começava a sussurrar os segredos mais sombrios de quem se atrevia a encará-lo. Um jovem chamado Léo, cético sobre a lenda, decidiu fazer o teste. Em uma noite de lua cheia, ele invadiu a casa abandonada de Margaret, onde o espelho ainda estava pendurado na parede do corredor. Era um espelho grande, empoeirado e com moldura de madeira, mas seu reflexo parecia brilhar de forma estranha. Pontualmente à meia-noite, Léo se posicionou em frente ao espelho e encarou sua própria imagem. A princípio, tudo parecia normal, mas logo um arrepio percorreu sua espinha. O rosto refletido começou a distorcer lentamente, como se o espelho revelasse uma versão macabra de si mesmo. De repente, ele ouviu um sussurro, quase imperceptível, vindo de dentro do espelho. "Eu sei o que você fez, eu sei quem você é." Léo se afastou, assustado, mas o sussurro continuou, mais alto e mais claro. O espelho começou a revelar cenas do passado que ele preferia esquecer. Suas mentiras, traições e arrependimentos mais profundos. Era como se o espelho conhecesse cada segredo dele. "Não adianta fugir, Léo", disse a voz, agora fria e ameaçadora. Desesperado, ele virou de costas, mas viu que seu reflexo continuava no espelho, o encarando com um sorriso perturbador. Antes que pudesse correr, sentiu uma força fria segurando seus ombros. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu, e o reflexo sussurrou uma última frase: "Agora você faz parte de mim." No dia seguinte, a casa de Margaret foi encontrada com o espelho intacto, mas ninguém nunca mais viu Léo. Alguns moradores que passaram pelo vilarejo juram que, ao se aproximarem do espelho, conseguem ver o rosto dele, preso do outro lado, com os olhos arregalados e uma expressão de puro terror, tentando sussurrar por uma pacata cidadezinha. Corria uma lenda antiga. Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, alguém batia na porta das casas escolhidas. Quem abria a porta para o visitante da madrugada desaparecia para sempre. A única forma de escapar era ignorar as batidas e jamais olhar pelo olho mágico ou pela janela, pois ele só entra quando é visto. Isabela tinha ouvido essa história desde pequena, mas nunca acreditou. Até que, certa madrugada, acordou com 3 batidas leves na porta. "Deve ser o vento", pensou, mas as batidas continuaram, ritmadas e persistentes, como se alguém soubesse que ela estava acordada e esperando do outro lado. Curiosa, ela decidiu olhar pelo olho mágico. Ao espiar, só viu uma figura alta, com um chapéu de aba larga, parado em frente à porta. Ele parecia imóvel, mas Isabela sentiu como se estivesse sendo observada diretamente. Assustada, recuou e decidiu ignorar as batidas, mas elas ficaram mais fortes, como
se o visitante soubesse que ela havia olhado. A tensão aumentava, e cada batida ressoava no silêncio da madrugada. Ela tentou cobrir os ouvidos, mas era como se o som estivesse dentro de sua cabeça. Até que, finalmente, a batida parou, e o silêncio voltou a tomar conta da casa. Aliviada, ela suspirou, pensando que o visitante havia ido embora. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, encontrou uma marca escura no chão, uma espécie de pegada. Com o coração acelerado, ela percebeu que a marca estava coberta por cinzas e tinha o contorno de uma mão, a prova de que alguém realmente esteve ali. Nos dias que se seguiram, as batidas voltaram todas as noites, cada vez mais insistentes. Ela decidiu nunca mais olhar, mas sabia que, enquanto continuasse ouvindo, estaria à mercê do visitante, que aguardava pacientemente do outro lado, esperando que ela abrisse a porta para finalmente levá-la consigo. E assim, a lenda se confirmou. Aquele que ouve as batidas do visitante da madrugada pode até ignorá-lo, mas ele nunca vai parar. Na cidade de Ravensbrück, havia uma lenda sinistra sobre uma caixa enterrada no cemitério local. Diziam que quem encontrasse e abrisse a caixa teria um desejo atendido. Mas havia um preço. O espírito de quem fez o pedido ficaria preso no cemitério para sempre, substituindo o último a abrir a caixa. Lucas e seus amigos, entediados numa noite de sexta-feira, decidiram testar a lenda. Munidos de lanternas, paz e coragem, foram até o cemitério à meia-noite. Andaram por entre os túmulos até encontrarem uma área mais isolada, onde, segundo a lenda, a caixa estaria enterrada. Depois de algumas horas cavando, eles ouviram um ruído metálico e encontraram uma pequena caixa de madeira antiga, com ferragens enferrujadas e uma inscrição que dizia: "Aquele que abrir, deseje com cuidado." Lucas, o mais destemido do grupo, abriu a caixa e encontrou apenas um pedaço de papel amarelado com as palavras: "Seu desejo será cumprido." Sorrindo, ele desejou riqueza e sucesso para sua vida, achando tudo aquilo uma grande piada. Eles saíram do cemitério rindo, mas ao passar pelo portão, Lucas sentiu algo estranho, uma leve dor no peito, que se transformou em um aperto crescente. Ao olhar para trás, viu uma sombra parada ao longe, no mesmo lugar onde desenterraram a caixa. A sombra tinha sua altura, seus traços, mas era como se estivesse pálida e com um olhar vazio. Nas semanas seguintes, a vida de Lucas começou a mudar. Ele encontrou um emprego de prestígio e ganhou muito dinheiro rapidamente, mas também percebeu algo mais perturbador. Toda vez que olhava no espelho, via seu reflexo cada vez mais pálido e vazio, com o mesmo olhar da sombra no cemitério. Desesperado, voltou ao cemitério para enterrar a caixa novamente, na esperança de desfazer o desejo. Mas, ao chegar ao local, encontrou uma inscrição no chão, que antes não estava ali, dizendo: "Agora você é parte do desejo." Desde aquela noite, Lucas nunca mais foi visto. Alguns dizem que, se você entrar no cemitério de Ravensbrück